E estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo dos cosplayers e da segunda temporada de Sonobisquedou wa Koyosuru. Eu sou o Vupix e qual o verdadeiro cosplay que o anime faz com os nossos sentimentos? Ele veste o amor de fantasia ou costura ele pra valer? Ô, louco, cara. Tá filósofo hoje, hein? Eu não consegui nem entender o que tu falou. O cara voltou da viagem filósofo, velho. Profundo. Não consegui copiar muito bem o que ele disse. Eu tô impressionado, mano, porque eu pensei que todo mundo ia fazer piadinha com alguma putaria no início e o maluco me meteu uma filosofia no meio do nada, irmão. O Lucas bota em looping pra vocês ouvirem de novo, ouvintes. Não, negativo. Aliás, faz muito tempo que eu não gravo com o Lucas, não é? Sei lá, mano. Não, acho que não tem muito não. Acho que é impressão sua, mano. Claro que vai, pô. Qual foi o último cast que ele gravou? Sei lá, mano. Não sei nem o último que eu gravei. Pode falar que tu não gosta dele, não. Não, mas isso fica só em off, eu só falo isso quando ele não tá aqui. Tu não tava comigo no Tonário no Kebutsu, cara? Eu pulei fora porque você tava gravando. É. Ele tô fora. Se os ouvintes soubessem o que é o MDA, eles ficariam enojados, tá vendo? Então. Ah, foi anime decepcionante, não foi? Exatamente, foi isso Foi, aí. nossa senhora, isso aqui foi 26, foi em julho, a gente gravou isso em julho, e tem a capa do Neymar aqui. É, isso que eu comentar agora, mano. Os caras tiveram a sacanagem, mano, de falar do meu time sem eu nem estar presente, mano. Vão se lascar, velho. O Lucas foi muito inteligente, porque assim, ele colocou na capa de anime decepcionante o Neymar, e onde tá o Santos agora na tabela, nesse exato momento? Aqui é o Bruno e eu só quero que o Brasileirão acabe. E-mails. Caraca, e-mail, Que cara, mesmo? foi e-mail. Acabou o cast, né, velho? Aqui é o Lucas e, cara, qualquer uma daquelas minas ali adultas, né? Ih, lá vem. Ai, ai. Não, eu só tava pensando assim, pô, como seria interessante se eu conhecesse alguma. Vamos passar pro próximo, vai. Não, que isso, mano. Que abertura caótica. Começamos com filosofia. Depois o outro ficou puto por causa de futebol. E agora o cara tá se lamentando, aproveitando esse espaço pra se lamentar. Isso é o Brasil. Isso tudo vai pro cast, viu? Eu comecei mó feliz, aí quando eu terminei a frase, eu falei assim, caraca, que coisa deprimente. Deu pra sentir o peso da dor. Sim, sim. Te falar, conheço um cara aí, ó, que mora no Japão, que talvez ele te ajude, viu? Mas, enfim, deixa podcast isso aí. O quem? O Tinder? Mas esse parceiro que mora no Japão, ele não gosta dele. Vai ajudar, só que é o contrário. Aí você volta, tipo, 2 minutos atrás, que o cara tava dizendo que ele saiu dos podcasts pra não gravar com o cara. Né, velho? Ah, amigo da onça. E aí, galerinha? Que quem tá falando é o Christian. E essa temporada aconteceu vários nadas. Já no MD acontece de tudo, né? Mas tudo muito, muito bem animado. Não, pois é, os vários nadas, só que extremamente bem animados. É importante deixar claro isso aí. Tá muito lindão, velho. O que faltou de animação em Persona 5 de Animation sobra muito em Sonobisque. Esquece isso aí, esquece esse cara aí, esquece esse anime aí, pô. Deixa eu morrer. Estou aqui pra defender Persona 5 porque é a mesma trilha sonora do jogo, então é maneiro só por causa disso. Ah, é fácil, né? Baixou o MP3 botando a trilha sonora, fica fácil. Ah, mas olha só, David Guetta ficou famoso assim. O Carlos já disse que ele queria ficar por último, porque ele ia mandar uma bomba, né? Então já sabe como vai terminar toda a apresentação, talvez a gente nem volte com o podcast. Vamos lá, vamos ver. Não. Calma lá. Esse aqui é um no gancho, ó. Aqui é o Carlos e, galera, é assim. No famigerado episódio dessa temporada de Sonobisquedol, o episódio de Eu Não Vou Dormir, quem viu sabe, eu descobri que, na verdade, o Catum um dia recebeu um e-mail da Marin. Quer saber mais? Depois dos e-mails. Voltando dos e-mails para os dados técnicos do Sonobisquedol wa Koyosuru, na segunda temporada, com nome internacional, um nome meio, né? Que é o My Dress Up Darling, na segunda temporada. Inclusive, eu ouvi o MDA da primeira temporada, vocês discutindo sobre a escolha do nome, né? Que é muito mais interessante você falar Sonobisquedol. E que no Brasil, claro, né? Conhecido como anime da cosplayer. No Brasil o mangá tem um nome adaptado também, né? Publicado pela Panini, que é Minha Adorável Cosplayer. Acho melhor do que My Dress Up Darling, sinceramente, sabe? Eu também acho. Sonobisquedol wa Koyosuru. Eu acho que da boneca de porcelana fala muito sobre o Gojo, então acho que é mais interessante. A gente conversou lá, né, na primeira temporada sobre isso. A Panini podia ter só publicado como o mangá da cosplayer, né? Podia ser só isso que já dava certo. O mangá da cosplayer. O Sonobiscatidol pode ser também, né? Conhecido como Sonobiscatidol. Sonobiscatidol. Pô, pode ser, pô. Porque ela é Magal. Magal pode ser traduzido como biscate. Ou piranha, né? Mas aqui é biscate. Que isso, rapaz? Respeita as cosplayer, rapaz. Tá maluco? Ó, vou deixar muito claro. Eu não tenho envolvimento com esses caras, esse cancelamento, entendeu? Não, tão perfeito!
Eu não estou falando sobre cosplayers, eu estou falando sobre as gals. As gals. Tem as níveis de gals, né? Tem as gals que só se vestem como biscate e tem as gals que são as piranha, mano. É incrível que tava tudo perfeito. Ele fala assim, pode ser biscate, todo mundo, sim. Ou piranha, né? Aí pronto. Aí o que acontece? Próximo tweet de alguém vai botar assim, MDA, é igual cosplayer, é tudo piranha. É isso aí. Vai ser um coach do Lucas, é isso? Enfim, se vocês quiserem, mandem um e-mail. Se vocês quiserem, mandem um e-mail para podcast@mundosanimes.com. Agradecendo os apoiadores, Alex Selinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Lourenço, Henrique Yamaguchi, Lucas Batista. Vamos acabar o podcast aqui. Não, depois se o Lucas nunca mais gravar, sabe por quê, né? Não, pera, tudo bem que aconteceu nada nessa temporada, mas a gente tem que falar da animação, pelo menos, né? Mas aqui aconteceu tudo já no podcast. O que eu acho melhor nessa conversa toda até agora foi assim, o Lucas, ele começou falando, porra, se eu tivesse conhecido uma mina igual a essas, né, pai e tal, aí 2 segundos depois, tudo piranha! Bah, tomou a Red Pill, né? É Red Pilado, Lucas Red Pilado. Não, Lucas em céuzão. É o Red Pilado, Lucas Red Pilado. Eu não quero nada disso aqui cortado no podcast. Vai estar no podcast assim. Mano, a capa desse podcast vai render demais a capa. Entendi agora por causa, a solidão do Red Pill, né, cara? Lucas é o novo calvo do Campari, é isso, mano? Coitado do Lucas. Recomendando uma caixa agora. Vamos lá. Do estúdio do anime Cloverworks, que também fez a primeira temporada, né, de Sono Bisque Doll. Fez outros animes, como também, por exemplo, Yakusoku no Neverland, que foi uma das primeiras obras que o estúdio trabalhou. Outra também, que foi bem no começo do estúdio, que é o anime do Bunny Girl Senpai. Se eu não me engano, é do Cloverworks, não? É o Bunny Girl Senpai. Não, inclusive, é uma temporada que a Cloverworks acho que trabalhou 4 animes ao mesmo tempo. 4 ou 3 animes ao mesmo tempo. Exatamente. É muito anime. É um estúdio que evoluiu muito, que ao longo desses tempos evoluiu muito, porque ele começou com uma animação bem pífia. É uma merda aquela animação lá. O estúdio, ele começou, é que assim, ele é uma subsidiária da A1 Pictures, não? Se eu não me engano. Eu acho que o primeiro grande, sim, é da subsidiária da A1, e o primeiro grande trabalho, assim, que eu lembro, deve ter outro, mas que eu lembro, assim, foi lá em Darling the Franxx. Foi Darling the Franxx. Mas o Dario The Franks não é do Trigger, ele só apoiou na animação. Apoiou, mas assim, foi um grande trabalho, assim, que a galera falou assim, pô, Cloverworks, o nome da Cloverworks ficou muito em alta, assim, das pessoas sabendo, pô, caramba, Cloverworks, conheceu o estúdio, foi com Darling the Franxx, não que seja o primeiro trabalho deles. Uma coisa interessante que o Vulpix, ele relembrou, ele falou do Persona 5 de Animation, o Yakusoku no Neverland, que a animação lá é meio cagada, né? Sim. Mas assim, se parar pra pensar, o Spy Family, o Sono Bisque Doll, a Coelhinha, o anime da Coelhinha, né? O Bunny Girl e o Bot the Rock, né? O Bot the Rock também. O Bot é o mais diferentão porque o Bot é um trabalho específico do diretor, né? Tipo assim, o diretor foi catando gente, né, velho? É meio louco, assim. É projeto pessoal, né? O cara tinha um carinho ali. Mas a gente pode falar que também esse ano é meio que um ano da Cloverworks, né? Que a gente comentou, né? Foi na mesma temporada estavam fazendo acho que 2 ou 3 animes. 2 com certeza que eu lembro agora. Teve o Kaoru Hanawa Rintosaku, né? Se eu não me engano, os 3 animes de sucesso de romance é deles desse ano. Tá saindo agora o Spy Family na season atual, né? Spy Family, exatamente. Então, tipo assim, nós estamos falando de um ano aí que os caras estão produzindo 4, 5 animes de grande porte pra liberar. É muito complexo fazer isso. Muito. Isso significa que os caras conseguiram diversificar a equipe, né? Pra conseguir dar conta. E olha só que interessante. Muitas pessoas, elas acabam subestimando esses estúdios que são abaixo de um guarda-chuva maior, né? No caso, é um tentáculo da Aniplex e surgiu a partir da A1 Pictures, né? E parece que tá muito bem obrigado, na minha visão, né? Sim, eles tiveram uma boa evolução. E pelo resultado também nessa temporada aqui que a gente tá vendo, né? E assim, como eles são subsidiários, né, cara, eles funcionam de um jeito diferente. Agora ela podia estar aqui pra explicar um pouco melhor isso, mas assim, que eu lembro, eles funcionam de um jeito diferente, porque a A1, para as pessoas que não sabem, ela é um estúdio, tem um termo específico que a gente usa na indústria, mas eu não vou entrar muito em detalhes aqui assim não, que basicamente, pra explicar melhor, que é basicamente assim, eles são um estúdio que eles são formados, a A1, por projeto. Então, tipo assim, galera funcionando o tempo inteiro na A1 não existe.
saca? É tipo assim, entra um projeto, eles montam uma equipe pra aquele projeto. E me parece que a Cloverworks vem funcionando numa rede completamente diferente de ter muitos projetos seguidamente. Tanto que se vocês forem ver, a A1 não tem tanto projeto saindo de mercado assim, é muito mais específico os projetos da A1. Enquanto isso, a Cloverworks tá fazendo aí 5 animes por ano. É muito grande. A gente teve um podcast alguns anos atrás, acho que foi lá na época do Tábula Redonda, eu acho que a gente falou até sobre a primeira temporada de One Punch Man e tal, que existem alguns estúdios, por exemplo, a Kyoto Animation, que tem realmente aquele selo ali, tem aquele compromisso com a qualidade, né? Mas geralmente, o que torna uma produção, né, o que torna um anime muito bem animado, muito bem bonito, né, muito bem feito, é direção, né? O diretor trazer pessoas com ele que tem uma qualidade maior. Então, por exemplo, na primeira temporada do One Punch Man, que foi assim uma animação muito acima da média, a direção e os animadores eram top de linha. Eu não vou lembrar os nomes agora que faz muito tempo, mas enfim. E aí, uma das grandes dificuldades de você replicar aquela temporada de One Punch Man é justamente você conseguir trazer essas pessoas de volta para trabalhar no projeto, ou pelo menos aquele diretor e tudo mais, com aquela visão de trabalho. Então, assim, eu não sei exatamente como a A1, né? Deve ter alguns nomes ali dentro fixos, né? Que assim, ó, esse cara é funcionário da A1 e esse cara monta a equipe dele a cada projeto. Eu não sei como é exatamente, mas rola muito disso, entendeu? Então, às vezes você tem um estúdio, por exemplo, a própria Madhouse, que é o caso do One Punch Man, às vezes depende muito do cara que tá dirigindo ali, né? Do cara que tá conseguindo buscar, né, talentos pra trabalhar com ele, né? Não sei se vocês vão lembrar, alguns anos atrás tinha um anime que era super bem animado, que é o... Eu esqueci o esporte, cara. É aquele da peteca. É o Hanebado. Isso, Hanebado. Exatamente. Que é um anime extremamente bem animado. E assim, ele não teve o orçamento, ele não teve todo o aparato que Kimetsu no Yaiba, por exemplo, do que o One Punch Man. Mas é porque foi um projeto que as pessoas ali falaram assim, não, quer saber? Vamos fazer uma parada braba? Aí os caras fizeram um negócio brabo. Você tem que contar com certos nomes, né, pra ter um anime bem animado. E assim, só pra finalizar essa parte técnica que eu acho interessante também a gente trazer, muito se fala de orçamento, né? Mas assim, o maior problema da indústria japonesa em questão de qualidade de animes não é orçamento, é calendário. Tempo, né? Tempo de produção. Então você ter ali um ano pra começar, ou seja, eu vou lançar um anime daqui a um ano, mas já estou produzindo ele hoje. O primeiro episódio já está pronto hoje. É uma coisa. Eu vou lançar um episódio daqui a 2 semanas e tendo que adiar episódio, fazer recap, porque o calendário está totalmente atropelado, com certeza vai sair um negócio bem mais feio, independente de quanto dinheiro eu colocar naquilo ali. Se eu colocar mais dinheiro, eu posso talvez recrutar pessoas mais qualificadas e fazer uma salada mista de bons animadores ali. Mas aí entra num outro problema que é, queiram ou não, os animadores têm seus jeitos ali, de forma de trabalhar, né? De forma de interpretar a arte. Estilo, né? Um estilo. Então, por mais que você tenha um diretor ali pra tentar fazer aquilo ali ficar uniforme, não fica legal, mano. Quando um episódio, por exemplo, é feito em muitas mãos. Então, é complicado. Então, assim, o ideal, quando você vai produzir um anime e fazer um anime com qualidade, é, claro, você trazer bons animadores, um bom diretor, um bom diretor de episódio, né? Porque muita gente esquece que não tem um diretor principal, mas tem um diretor de episódio, diretor de animação, e você ter tempo pra fazer isso. Exato. O lançamento, né, foi na temporada de julho de 2025, que terminou no seu dia 21 de setembro de 2025. O gênero de romance Slice of Life, né, o diretor é o mesmo diretor da primeira temporada, o Shinohara Keisuke, que trabalhou com Sono Bisque Doll, e o Black Fox. Comentamos isso no podcast da primeira temporada, mas é importante reiterar aqui, ele não tem muitas experiências, pra deixar bem claro, de dirigir uma série inteira, tá? Eu acho, se eu não me engano, ele dirigiu só uma série inteira, que eu tô vendo aqui, que se chama o A3, Season Spring and Summer, que é de 2020. Eu acho que eu vi isso no currículo dele. E o Black Fox é um filme. E aí, desde então, ele só dirigiu alguns episódios de algumas obras, né? Por exemplo, ele dirigiu alguns episódios um episódio de Bot Rock, um episódio do Little Witch Academia, por exemplo, alguns episódios aí trabalhando com a animação de Oyamushi Pedal, né? Mas pegar pra dirigir mesmo é Sono Bisque Doll. Essa é a obra dele. Então isso é interessante. Talvez a gente veja um pouco do amor do cara mesmo, pelo que ele tá fazendo aqui, né? Na segunda temporada, ainda mais. Porque tem uma pegada artística, né? Dá pra ver que o que ele realmente tá botando a mão na massa é em Sono Bisque Doll. E a fonte é do mangá da Young Gangan, né? Lembrando que é um mangá seinen, né? É um mangá pra um público de uma faixa etária um pouco mais elevado, né? Do que de um shoujo. Então ele pode ter coisas mais adultas, né? Como o caso que o próprio anime trata, né? E tem
e que a gente vai falar sobre isso também, o autor do Shinichi Fukuda. Eu acho que da parte técnica a gente falou bastante coisa já, né? Principalmente sobre a parte da direção da Cloverworks. Então, a gente pode entrar na parte, né, da animação, né? Deste anime, assim como na primeira temporada. Vamos lá, cara, porque eu acho interessante falar isso, porque o nosso querido Chris até comentou já, né, que meio que essa temporada, ela foi uma temporada que, assim, em certo desenvolvimento de narrativa, né, ela foi de X a X, né, ela continuou mais ou menos no mesmo lugar, né. Já que a gente começou falando de direção, né, trazendo para um processo de direção e de animação aqui, o que essa temporada traz é algo bem... processo de rig, desenvolvimento, escolhas de câmera, esse tipo de coisa, o cara mandou muito nessa temporada. E assim, o que eu fiquei mais impressionado nessa temporada não foi só isso, mas como a gente comentou, o Chris acaba trazendo que o diretor trabalhou em Bot, né, trabalhou em Little Witch, que já tem isso que eu vou comentar, mas a quantidade de técnicas de animação que eles se utilizam aqui em Sonobisque para engrandecer a narrativa, que a gente já abriu falando, que não desenvolve tanto a história assim, mas, cara, visualmente o que a obra cria pra narrar esse anime nessa temporada é absurdo, mano. Os caras usam stop motion, os caras usam muito motion design pra fazer a narrativa desse anime nessa temporada. De vez em quando vão brincar com perspectivas e paletas de cores e construção narrativa de cartoon, sabe? É muita coisa. Rotoscopia também tem, rotoscopia. Uma rotoscopia, assim, em animação desse tipo de coisa, assim, você já usa bastante, porque você tem que emular muito em movimento, mas tem bastante, sabe, aqui agora. Isso. Essa temporada de Sonobisque, assim, em questão de animação, tá muito... E aí vem muito trabalho do diretor, sabe, de ter a coragem de escolher trabalhar com essas perspectivas que você engrandece a obra, que é uma coisa que eu comento, que eu gosto de falar, tipo, o trabalho do audiovisual, quando o diretor resolve, né, principalmente o diretor, porque ele é o pensador criativo do rolê, né, mas quando a equipe inteira resolve fazer esses processos de ele engrandecer o processo narrativo da obra que vem de uma outra mídia, ele tem que correr atrás de umas coisas assim. Aqui em Sonobisque o cara ele brinca, porque com essas utilizações e tomada de decisão de utilizar esses diversos recursos que a animação te proporciona, cara, tipo assim, uma narrativa que parece muito simples, que na verdade é simples aqui em Sonobisque, ela se engrandece muito, cara. Ela se engrandece muito. Tanto que eu achei, foi o anime mais divertido que eu vi no ano até agora, tá ligado? Mesmo que a obra em si não tenha tido um grande avanço, uma grande narrativa, nem nada assim. Mas visualmente ele foi incrível, velho, essa temporada. Concordo totalmente contigo. Eu vejo que o diretor, ele pega e... Eu gosto que tu citou que ele engrandece a narrativa, né? Mas é importante deixar claro pro ouvinte que não estamos falando da narrativa escrita, né? Do ponto de vista tradicional, né? Da escrita de personagens, escrita de roteiro. Não estamos falando disso. Estamos falando de como essa mídia, ela tá sendo expressada. Através de que técnicas, de que forma, de que ponto de vista. E como isso, ele flui pra gente através das peculiaridades que a mídia anime pode proporcionar, sabe? E pra mim é o ponto alto do Sonobisque Doll 2 aqui, porque ele faz isso muito bem, e aí eu concordo totalmente contigo. Sim, ele consegue elevar a arte da narrativa visual, assim. Então, um passeio no parque e uma sessão de fotografia se torna um deleite pro espectador, e não só um monte de slides, como um diretor preguiçoso ou uma equipe muito sobrecarregada, pode ser, né? Acabaria fazendo, como a gente já viu muitas vezes em algumas outras obras, né? Eu só queria deixar claro isso. É uma ideia simples. Algumas coisas são bem complexas, eles realmente foram atrás. Igual tem bot de ficar brincando, né? Por exemplo, quando eles vão falar lá no último ato da narrativa do jogo, né? Que é das garotas que vão fazer sessão de foto, né? E tal. Eles contam a narrativa do jogo e eles resolvem contar a narrativa do jogo como se fosse um jogo mesmo. Em 8 bits, processo de narração na tela e tal. Sim, na tela mesmo. Exatamente. E a gente tem a imersão naquele processo ali. É claro que muito provavelmente essa escolha narrativa de mostrar o jogo também deve vir no mangá. Nunca li mangá de Sonobisque, só pra deixar bem claro. Mas você emular um jogo com paletas, com a escolha e tal, vai ser uma decisão do diretor que vai buscar esse tipo de coisa pra ver construir, como fazer. E assim, esse é o mais simples detalhe de todo o resto da narrativa. Porque, pô, quando o cara foi lá e resolveu usar um stop motion pra fazer uma narrativa de um pensamento da Marinha em algum momento, de alguma coisa, cara, tipo assim, ele sai da caixinha, sabe? E é muito diferente ver isso principalmente numa animação no Japão, que, cara, a gente vai, acho que já deve ter saído um podcast falando que a gente tá falando de a indústria japonesa, de como funciona, algumas partes de estúdio, como é que tá acontecendo. Pô, mano, literalmente uma indústria, sabe? O processo aqui é de produção mesmo. Então, muitas das vezes a pessoa não tem tempo pra fazer um processo mais artístico, assim, um desenvolvimento, ter mais essas escolhas, de vez em quando não tem nem equipe pra fazer isso. E aqui os caras compraram essa briga e fizeram isso, cara. Tipo assim, e é muito engraçado, porque quando eu tava conversando com um pessoal
pessoal lá no Catum, assim, que a gente tem no nosso grupo, né? O pessoal que também participa lá e tal. A gente ficava brincando, a gente falou, cara, é a melhor animação desnecessária do ano. Porque Sono Bisque não precisa de uma animação desse nível. Mas como teve, sabe? Foi impressionante isso. Eu tava conversando até com um colega lá no trabalho recentemente sobre. Não é exatamente isso, mas eu acho que vale o tópico. Que a gente, né? Vocês falaram assim sobre a falta de avançar da história, mas como essa temporada não só é muito boa tecnicamente, mas ela funciona muito bem como entretenimento. Porque o que acontece? Hoje em dia, né? E aí eu vou, talvez, não falar só do Sono Bisquedol, mas, sei lá, de Globo no geral. A gente tá muito além em fogo pra tudo, mano. Pra tudo. Se eu falar sobre mouse na internet, pô, mano, vai ter gente defendendo o mouse, vai ter gente contra, a favor, e vai virar uma briga. E com animes, mangás, séries, filmes, eu acho que se perdeu um pouco aquela questão de, pô, mano, de entender. Cara, isso é entretenimento. A gente assiste pra entretenimento. É arte, enfim. É incrível quando passa uma mensagem linda e maravilhosa. Pô, passou uma mensagem linda e maravilhosa? Caramba, incrível. Mas uma obra tem como princípio, antes de mais nada, te entreter, fazer o teu dia melhor. E quando vocês falam que assim, a história não avança, eu concordo. Seria muito bom se eu assistisse essa temporada e no final dela, ao final dela, o relacionamento da Marin e do Gojo tivesse avançado. Que avançou quase nada. Tem dois momentos ali, um no episódio que eles estão no karaokê e depois tem bem na cena final, que tem realmente uma interação ali que tu sente que, opa, tem uma interação realmente aqui de... Pô, lembrou que é um anime de romance. Mas, por mais que não houvesse, ou que não tenha havido um desenvolvimento na história, né, no enredo, você não se sente cansado de ver o anime. Porque ele consegue entregar vários momentos interessantes, vários momentos engraçados, vários dilemas, né? A Marinha lá pensando sobre o energético do Gojo. Pô, assim, caramba, aquilo ali é engraçado, mano. Tipo, é bobo, mas é engraçado. Porque pelo contexto do personagem e da série, é engraçado. Pô, bobo não, mano. É a maior referência que eu vi em um anime nos últimos tempos, mano. Os caras referenciaram MD. Nunca mais eu vou dormir. Verdade, mano. Gojo mandou grandão. Hoje eu não vou dormir. Hoje eu não vai grande Michael Douglas. Tá tocando, inclusive. Michael Douglas. Tum, 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 tum. O anime é engraçado, o anime é divertido. E você usa desses elementos técnicos, da animação e tudo mais, pra compor essas coisas interessantes que tornam o Sono Bisquedol a segunda temporada tão legal, apesar de não ter um desenvolvimento tão grande. Então, assim, cara, quando a gente termina essa temporada e fala assim, pô, a história realmente não andou, beleza. Mas geralmente em uma história de Slice of Life, vamos esquecer sobre o que é Sono Bisquedol, que o romance. Vamos pensar na parte da cosplayer. É um Slice of Life acompanhando uma mina que é cosplayer. E isso entregou, sacou? Então, eu acho assim, que realmente, como uma comédia romântica ficou devendo, talvez. Ficou devendo, talvez não. Mas esse outro lado ficou muito legal, mano. Foi muito divertido. Você vendo ali as outros personagens. Você ter essa execução técnica bem feita, mano, eleva essa parada. E assim, teve um anime, eu já citei isso inúmeras vezes, assim, que tem animes que são muito bons, né? Eu falei de Adin, por exemplo, que era um anime que eu achava. Eu não terminei nem de ver um mangá ou ver o anime pra saber se aquilo prestava de fato. Mas assim, eu achei muito interessante na época, mas eu não aguentei terminar porque o negócio era muito feio. Então, assim, se você tiver uma obra muito boa, mas a animação, a direção for uma merda, meu irmão, tu não vai aguentar. E se você tiver uma parada, ok, e estiver bem animado, você consegue elevar isso, entendeu? Tornar isso interessante. O anime nem avança tanto, né? Na parte narrativa, essas coisas, mas é uma coisa interessante também da gente analisar, porque às vezes um avanço não se trata também apenas sobre o romance em si e tal, mas essa temporada em específico, ela trabalha de uma forma diferente da primeira temporada, né? Que na primeira temporada você trabalha o avanço do Gojo com a Marin e o foco deles, tipo, ele construindo cosplay e ela sabendo como que é ser uma cosplayer. Aqui é diferente, aqui você tem muito das relações interpessoais, aqui você tem os dois encaixados em no meio da sociedade, nesse ponto que os dois estão inseridos, que é o mundo dos cosplays, e também o romance deles, no caso, né, a narrativa do romance deles não evolui apenas de forma direta, mas sim do desenvolvimento que eles têm do dia a dia deles, que é o quê? Ele trabalhando nessa parte dos cosplay, ela se envolvendo junto também com ele, dependendo dele nessa parte, eles discutindo sobre como que vai fazer isso, sobre aquela parte também da parte das
da competição, do festival cultural, né? E tudo isso faz parte, molda o que é o relacionamento de uma pessoa, né? E outra coisa, essa temporada marina muito, ó, até é um trocadilho, né? Ele marina muito e deixa em banho-maria um possível futuro relacionamento dos dois, onde eles estão trabalhando de forma como, tipo, o romance tá de uma forma meio secundária, enquanto eles estão focando em outra coisa. Não precisa só focar no romance. Ah, eu gosto dele, então vou fazer de tudo de algo como que desenvolva o romance. E às vezes não precisa fazer isso, porque o romance, ele flui de uma forma natural. E Sonobu Bisquedol trabalha isso de uma forma muito interessante e da forma correta. Pra mim, e tá perfeito nessa parte de trabalhar romance. Antes de gravar de ver lá o tema pra gravar o cast, eu nunca tinha visto o Bisquedol e, sendo sério, tinha até um preconceito com o Bisquedol, assim. Eu olhava e falava, putz, cara, olhava a arte, olhava a proposta, falava, mano, sei lá. Era meio estranho pra mim a ideia. Você achava que tinha muito fanservice? Pra pegar fã de anime. Tu achava que era um DXD, né? Pode falar. Obrigado. Aí você trouxe o tempo exato. Obrigado, isso aí. Pô, eu gosto de XD, irmão. Pô, mais maneiro. E tá vendo? Por isso, né? Não funcionou. Lógico que esse comentário tinha que vir de você, né? Pô, mano, mas assim, mas desses itenzão hardcores, mano, e DXD é da hora, mano. Ó, inclusive, é uma outra coisa, tá? Essa temporada teve muito, muito menos foco em fanservice do que na primeira temporada. Teve. O que eu sinto depois que eu vi a primeira temporada e a segunda, tipo, numa pegada só. Tipo, eu não parei entre uma das duas e vi de uma vez. O que eu sinto é a proposta de Bisquedol no termo romance, tá? Ela é diferente do que a gente espera quando a gente pensa num anime de romance ou num show da vida. Porque você pega Blue Blocks, por exemplo, é um romance muito mais denso, sabe? Tipo, é um romance muito mais puxado. Que ele fica... Agora a obra é igual ela tá mais preocupada em fazer o relacionamento deles avançar de uma forma natural, que é como acontece no dia a dia, né? A gente não tem aqueles romances melosos igual a gente tem, sei lá, em Blue Blocks e outros animes de romance. A gente tem esse romance mais de, pô... O Kaoru Hana é isso. O Kaoru Hana é um romance meloso, é isso. Você não tem... No romance da realidade, esse romance que, pô, você tá lá, você conhece outra pessoa, vocês têm gostos em comum, vai desenvolvendo essa relação até que... E a temporada termina nessa pegada deles entendendo o que é o sentimento que eles têm um por outro, entendeu? Ah, é amor? Não é amor, entendeu? Ah, o que de fato eu quero ficar com essa pessoa ou não quero? Então a pegada de Bisquedol, enquanto romance, acho que é isso. É óbvio que, assim, tem seus pontos de exagero a temporada? Tem, mas o que eu senti, que eu gostei bastante da segunda, é que é divertido, cara. É um anime que você tá ali, você pega pra ver leve, tranquilo, entendeu? E você quer ver a relação deles, não porque, eu quero saber o que vai acontecer no romance entre Marin e Gojo. Não, você quer saber porque é fofo ver a relação dos dois, é divertido, entendeu? Eu acho interessante a gente falar isso porque, sendo muito sincero, desde a primeira temporada de Sonobisque, eu consigo perceber que Sonobisque ela tem muito bem equilibrado os níveis que ele vai apresentar de romance, slice of life e comédia, sabe? Porque é um anime de muita comédia, né? Então ele equilibra esses processos muito bem, né? E, cara, assim, a construção de Sonobisque sempre me pareceu ser uma obra muito mais. Eu acho que o Luizão gosta muito de usar bastante esse termo e eu acho que faz sentido pra Sonobisque e pra alguns outros mangás, que é a história do hiperfoco do autor. O autor tem um hiperfoco em alguma coisa, ele gosta muito daquele negócio, ele resolve contar uma história que aonde que ele pode ficar falando o tempo inteiro daquele negócio que ele gosta, mas aí ele constrói uma narrativa em cima, sabe? E vários mangás funcionam assim, né? E isso é legal, porque a gente consegue ficar descobrindo muita coisa do mundo de cosplayer a partir de uma narrativa do desenvolvimento de um casal que se encontrou a partir do cosplayer, né? E então, a obra, a gente não vai esquecer, né? Aqui fazendo... Acho que, como eu e o Cris, a gente acabou introduzindo essa parte, assim, estão fazendo meia-culpa, tipo assim, a obra tem muito mais foco, em certo sentido, no mundo do que é um cosplayer, de como fazer as coisas cosplayer, do que necessariamente no romance. O anime sempre teve essa base. Então a gente não tá fugindo disso e a segunda temporada não fugiu dessa perspectiva, né, nessa construção. Agora, pegando o outro ponto, eu acho também que existe algumas decisões que poderiam alavancar o processo narrativo do mangá e do anime, que não são tomados aqui. Eu entendo por que não são tomados, é a escolha narrativa da diretora de manter a obra num patamar que ela já está sendo construída e tal, e manter a naturalidade da obra. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente passa a segunda temporada quase inteiro entendendo que tem uma mina que não gosta da Marin. Aí a gente pega essa construção assim, cara, eu vou ser muito sincero, eu acho que como narrativa pra obra, seria muito interessante a gente pegar uma personagem como a Marin, que é uma personagem que foi criada
criada pra gente gostar, é uma personagem que é criada pra ela realmente ela ser uma mina divertida, ela ser uma mina muito diferente do que se é apresentada em quase todos os animes e mangá por aí no mercado. E assim, ela é um personagem gostável. A Marin é um personagem fofo. Ela existe pra isso. E você constrói isso no processo narrativo. A Anya em Spy Family é um personagem pra você gostar. É um personagem fofo pra você gostar, pra você adorar. A Marin funciona assim também. Por mais que ela possa ter alguns defeitos, por mais que ela seja uma otaku fedida, isso é um baita defeito, né? Mas assim, ela tem todos os trejeitos pra gente gostar dela. E aí você tem uma personagem que, por exemplo, fosse um contraponto a isso, que ela não gostasse da Marin, como por exemplo, só pra dar um exemplo na vida, sabe? De vez em quando você vai encontrar na vida uma pessoa que é muito alegre, que é uma pessoa muito feliz. É a pessoa que 8 horas da manhã chega no trabalho, é a pessoa dando um bom dia e falando como o dia é lindo. E você vai odiar muitas das vezes essas pessoas, sabe? Por quê? Porque elas são felizes, sabe? E você, de vez em quando, vai odiar a felicidade por algum motivo, sabe? E é isso. E aí você tem um outro personagem contraponto a Marin que talvez não gostasse dela, e aí se construísse uma narrativa pra aquilo ali, no Slice of Life, eu olhei pra aquilo e falei, bacana, a diretora tá construindo o roteirista, né, no caso a mangaka, tá construindo uma contrapartida pra gente desenvolver outras perspectivas na obra e desenvolver algumas outras coisas. No final, ela escolheu fazer o que Sonobisque sempre faz, que é o quê? Criar uma gag de comédia em cima daquele processo todo ali. E funciona bem pra caramba. Eu tirei risada pra caramba no último episódio daquilo, tá? Do gritinho da garota e o caramba 4. Mas, em contrapartida, quando eu olhei aquilo, eu falei, pô, aqui eu achei que faltou, não só coragem. Faltou. A obra perdeu uma possibilidade narrativa quando vem pra cá. E aí é onde que eu falo que, tipo, eu acho que foi existem processos narrativos escolhidos aqui por Sonobisque que não caminharam pra lugar nenhum, né? Não é só o romance nessa questão. Mas, assim, em contrapartida, o que a autora consegue fazer escrevendo episódios, assim, de Slice of Life é absurdo. Inclusive, aqui nessa segunda temporada, uma coisa que eu percebi muito é que ela resolveu dar profundidade às dúvidas dos personagens, em especial do Gojo. E aqui, pra mim, o ponto de narrativa ápice que tem é o ato lá do festival escolar, onde o Gojo tem que fazer a maquiagem da Marin, todo esse rolê. Aqueles episódios ali de ele se construindo, de ele entendendo que as pessoas gostam de ver ele trabalhando, de que ele pode ter todo aquele gosto de fazer as coisas e tal, né? Que ele tem um trauma, é apresentado que ele tem um trauma de infância com isso. Aquilo ali, como construção de narrativa de você desenvolver o personagem, é muito... Ah, cara, eu discordo muito disso. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, na verdade, muito diferente do que vocês falaram. Eu acho que é tipo isso, só que é o contrário do que vocês falaram, né? Então não é tipo isso. Então, pô. É parecido com isso, só que é o contrário. Enquanto o Sonobisque Doll 2 é uma ótima narrativa visual, eu vejo que do ponto de vista de narrativa escrita, ele é um problema seríssimo. E quando eu só acho que vocês erraram em focar numa coisa só quando se trata de narrativa no Sonobisque Doll, que é romance. Existe um romance aqui, mas não avançar com romance não seria necessariamente um defeito, tá entendendo? O defeito seria o quê? Tu pegar essa narrativa, esse mundo que já foi apresentado, porque vamos lá, é uma segunda temporada, estamos analisando o anime, não o mangá. Então a gente já tem esses personagens estabelecidos, já conhecemos as interações dele, e agora nós temos nada novo, né? É isso, nós estamos vendo uma temporada que não tem um fator de novidade, não traz nada interessante quando se trata do próprio mundo de cosplay que afete esses personagens e mude eles. Nós temos os mesmos personagens. Parece que o desenvolvimento dos personagens não foi nem tocado. Qual foi o grande desenvolvimento? A Marinha aprendeu que gosta de fotografar. Pô, que desenvolvimento? Permitiu uma cena bonita? Permitiu. Mas isso não é desenvolvimento do personagem, sabe? Basicamente, eu acho que o Carlos matou a charada, o autor ele fez o quê? Ele quis fazer um telecurso 2000 de cosplay aqui nessa temporada, né? Não tem problema. Só que isso não foi tão presente na primeira. Então, aí eu discordo também do que vocês disseram. Ele balanceia muito bem. Não balanceia. Na primeira não tinha muito isso. Na segunda tem muito isso. E não tem problema ter. O problema é que no momento que teve muito isso, abandonou o resto. Que era... Que personagens são esses? O que eles sentem? Mas o Gojo tem o trauma. Cara, o trauma dele foi brevemente mostrado em um flashback e a partir daí todas as interações dele se tornam primariamente reflexos do trauma. Coisa que jamais apareceu na primeira temporada, sabe? Parece que é uma coisa que o autor pensou, o mangaka pensou, pô, eu preciso de um conflito, um conflito do personagem. E aí inventou aquilo ali agora. A gente sabia que o Gojo, ele era recluso na primeira temporada porque ele fazia uma atividade artesanal que era bastante diferente, uma coisa bastante distante. Não que ele tinha fobia social, que não confiava nas pessoas, esse tipo de coisa apareceu agora, sabe?
E aí, do nada, surgiu e foi apresentado pra gente. As pessoas, do nada, na escola falaram, pô, tu é demais, Gojo. E ele, pô, legal, eu sou demais. Sendo que a Marin, desde o começo, fazia isso. Então, é um problema, sabe? É um problema. No Gojo, eu discordo porque, tipo, pra mim o problema de construção de ele ter o trauma no passado é apresentado desde o início da obra. Ele tem algum trauma com isso. E aí esse trauma é amenizado porque a Marin aceita ele, entendeu? Só que ele sempre tem, tipo assim, meio que ele vai adentrando esse mundo do cosplay, mas assim, o que pra mim foi apresentado foi, esse mundo de cosplay é o mundo da Marin. Então meio que as coisas caminham junto com isso pro Gojo. Quando tem esse arco do colégio, é o momento que o Gojo consegue falar, caraca, tipo assim, eu tenho que me apresentar e tudo mais e tal. E ele tá nervoso, porque a gente tem um desenvolvimento de personalidade dele, que a gente consegue perceber o quanto que o Gojo, ele é essa pessoa super centrada assim, essa pessoa super certinha com as coisas que ele tem que fazer e tal. E aí a gente tem o momento dele falar assim, eu realmente gosto disso, eu quero levar isso mais pra frente e desenvolver isso, porque ainda parecia pra mim muito que ele tinha esse acontecimento, e o personagem entendia isso, que ele caminhava por causa da Marin, e a partir daquele arco em específico, pra mim o personagem ele começa a se desenvolver de um jeito, tipo assim, eu gosto dessa porcaria além da Marin, entendeu? Então, tipo assim, eu consigo fazer as coisas, eu consigo fazer esse processo de maquiagem, eu consigo fazer todas as coisas que eu já faço com as bonecas, e eu já faço pra Marin, eu faço pros cosplayers, eu posso tornar isso aqui algo gostável além disso pra mim, entendeu? Eu acho que o personagem do Gojo, ele amplia esse processo naquele arco narrativo, entende? Então, nessa construção do Gojo em específico pra essa temporada, eu acho bem interessante como ela faz, porque ela não precisa pesar a mão nessa construção, entendeu? Ela vai renascer um processo lá atrás da obra, que a gente já tinha esquecido desse trauma e tal, que ele tinha superado com a Marin, mas ele superou com a Marin. A Marin é muito grande na obra, sabe? Então, quando a gente traz os personagens da sala de aula, é uma outra perspectiva pro personagem principal, que é o Gojo, porque o personagem principal ali que a gente tem, ele é introspectivo. O Gojo é um personagem introspectivo, por mais que ele não seja um introspectivo que a gente tá acostumado em anime, que é um introspectivo que não fala com ninguém, é a Bot. Ele é um moleque normal, mas que ele tem um trauma ali de ficar fazendo as coisinhas dele assim, ele fica pensando, tipo assim, toda hora, tá, como é que as pessoas vão me perceber? Como é que as pessoas vão perceber isso e tudo mais e tal? E ali ele tem um detalhe que é, tipo, além da Marin, outras pessoas acham que isso aqui não é nada demais. E eu acho que o mais importante é isso, tipo assim, não é nenhuma questão de, tipo, ele olhar e falar, olha, eu sou foda. Então algumas pessoas, tipo assim, isso aqui é maneiro pra caramba. Não, é tipo assim, as pessoas não acham isso problemático. Igual eu ouvi falar isso na minha infância. Eu ainda acho que a obra vai acabar caindo no meio na vala comum no futuro, de aparecer a garota que fez o trauma na vida dele, e aí ele vai lembrar, e aí vai ter alguma coisa com a Marin, e isso pode ser um gancho no romance deles. Spoiler, vai. Então, eu imaginei que já tivesse isso, porque é um processo bem comum de narrativa de mangá. Não precisava pra obra, na minha opinião, sabe? A partir do momento que tem esse arco, mas eu acho que não precisava. Agora, tipo assim, eu acho que nesse arco em específico, eu consigo uma construção de desenvolvimento pro Gojo. Agora, por exemplo, a Marin é uma personagem que ela já é muito completa por si só. Então, quando não tem desenvolvimento pro romance, ela fica uma personagem estagnada, entende? Aí eu tenho um problema com a obra. Aí eu tenho realmente um problema com a obra de ter esse tipo de coisa. O meu outro problema, não necessariamente com a Marin. Ela é uma personagem que estagnou, ela congelou mesmo, assim, né? Ela descobriu que dá pra se divertir no mundo cosplay sem fazer cosplay, né? E aí, agora, fotografia, tira foto de baixo, tira foto de... Isso não é necessariamente também um desenvolvimento de personagem por si, mas o que mais me incomoda, eu acho que nessa temporada, tirando esse negócio do Gojo, porque é um personagem que eu gosto pra... Assim, ó, na primeira temporada aqui eu falei isso, né? Eu acho ele um personagem muito interessante. Mas o que mais me incomodou, além disso, é o fato de que eu sinto que a autora, ela percebeu que, aí é uma impressão minha, tá? Que ela era muito limitada nas ferramentas que ela tinha pra contar essa narrativa. Muito limitada. E aí o que ela fez? Ela abriu uma segunda caixa de ferramentas, pegou um monte de tranqueira e jogou na outra caixa, que é a obra dela. E que são essas ferramentas? Percebam, ao longo da narrativa na segunda temporada, foi introduzido uma tonelada de personagens, assim. E foi introduzido como se fosse qualquer coisa, assim. Ao ponto de que agora eu achei até estranho isso, mas imagino que venha do mangá. Quando aparece o boneco, os caras só colocam um nome escrito em cima. Esse é o fulano. É um maquiador do não sei o quê. Esse é o fulano. É não sei o quê. Tá entendendo? E eles só estão lá, sabe? Eu não ligo pra esses caras, esses personagens. Eu não me importo, de verdade. Porque eles não são personagens que foram introduzidos de uma forma que eu deva me importar. E muito menos muito menos esses aí que apareceram um pouquinho, né? Os colegas de trabalho. Começamos a aparecer aquele ciclo lá de modelo da Marin. Aí tem diálogo, cenas inteiras. Eu não quero saber dessas pessoas. Eles não são interessantes. As amigas dela, elas apareceram... Amigas que foram introduzidas agora, né? A força também na obra. Que aí
pô, conheceu, vamos não sei o quê. E aí elas ocupam um puta de um espaço ali na obra. Não vai pra lugar nenhum, tá entendendo? Um personagem novo que eu gostei pra é o menino crossdresser, porque eu sinto que houve um avanço legítimo na percepção da Marin e do Gojo sobre o mundo cosplay. Ali é muito interessante. Agora os outros não têm. Mas não é a primeira vez, né? Aham. Inclusive, eu tenho a impressão que, no caso, os personagens foram introduzidos, no caso, tratando do seu ponto, né, que o personagem foi introduzido unicamente para apresentar o tema crossdressing dentro do mundo do cosplay, né, para o autor tentar mostrar um pouco de como que é a vida de uma pessoa que vive do crossdressing, né, no caso, que o Himena Mani, né, é a Mani, né, o personagem? Isso, a Mani, exatamente. Que é a namorada dele, né, tinha um preconceito gigante. O famoso crossplay, né, que eles chamam. O crossplay tem a namorada dele, a ex-namorada tinha um preconceito gigante que mandou ele ir pra merda, pra jogar tudo fora, porque ela achava que isso era nojento, né, ele se vestir com cosplays femininos. E ele ganhou um trauma nisso, ele pode dizer que é um trauma? Acho que talvez possa, né? E ele não conseguia jogar os sentimentos dele pra fora quando ele fazia os crossdress, né? E aí, a temática do anime, ele trabalha de uma forma com que os outros personagens, no caso Marin, Gojo e outros demais personagens naquele episódio, lá de 4 ao episódio 6, eles mostram a aceitação dos outros, né, desse meio cosplay, no crossdressing do Himena Mani, né? E a aceitação das outras pessoas pra o que era uma insegurança nele, né? Eu acho que esse é mais sobre apresentar temas do que sobre apresentar personagens, né? Sim, mas pensa comigo. A gente sabe que o Himeno, ele vai virar um personagem obsoleto, porque já apresentaram a história dele, já apresentaram o conceito dele e já passou. Pensa nas meninas da primeira temporada, a irmã baixinha e a irmã mais alta. O que elas fizeram nessa temporada? Não teve nada, sabe? Nada. Então, assim, são personagens que vão ficar obsoletos. A gente sabe disso. Essa personagem aí, que odiava a Marin, é um exemplo de personagem de potencial jogado fora. Eu pensei, nossa, que interessante. Eu fiquei intrigado. Eu fiquei, caramba, é agora, então tá acontecendo alguma coisa. A Marin tá sofrendo rejeição, porque até então ela é amada, 100%, né? Ela tá sofrendo rejeição, ela tem que lidar com isso. Ela começou a ficar ali, começou a trabalhar aquela questão internamente. E eu gostei que a obra é bastante madura do fato da Marin dizer assim, ela não gosta de mim. E aí, sabe, é uma coisa muito humana, sabe? Putz, eu percebi isso e agora? Eu gostei disso. Pra o quê? Tu pegar esse conceito e jogar fora, ser uma piadinha de, na verdade eu sou tua... Cara, a obra me enganou, tá entendendo? Essa era a piada? Foi engraçado? Eu não achei engraçado. E era pra ser uma personagem que apresentaria o mundo dos props, né? Da construção de acessórios. Que na prática não foi grande coisa, né? Teve só uma cena que ela foi na casa do Gojo. Eu acho que o trabalho da apresentação do mundo crossdresser com a Mani foi muito superior em apresentação desse mundo, né? Porque existem vários mundos, né? No mundo cosplay. Esse é o ponto alto da série. Também, nessa temporada, pra mim, o lance da Mani também foi o ponto alto. E o interesse do Gojo, aí eu concordo com o Carlos, quando... Pô, o Gojo, ele sacou. Eu não só quero acompanhar a Marin, eu quero fazer mais, né? E aí, eu quero fazer props, eu quero construir itens, eu quero construir acessórios. E aí, tinha essa pessoa, que era influencer, que produzia isso, e eu preciso aprender com essa pessoa, e não temos nada sobre isso, tá entendendo? Eles fizeram uns olhinhos ali, que depois pintaram, porra, sabe? Cadê, cara? Eu quero a paixão da narrativa do crossdressing aqui também. Porque essa parte é importantíssima. Construir uma armadura, sabe? Construir uma espada, não sei o quê. Mas virou só uma piadinha no final. E vamos lá. Essa personagem vai ser obsoleta também. Vai ser abandonada em algum momento, porque não vai ter nada mais a adicionar, porque ela só gerou um conflito. Porque vamos lá, a gente sabe, nesses mangás aí que são um pouco mais longos, o autor não pode desenvolver o romance e entregar o final com os personagens juntos. Então ele é obrigado a desenvolver conflitos. E o conflito da vez era essa personagem que brotou do nada, que odeia a Marin, agora não odeia mais. E agora essa personagem vai ficar inútil e vai sumir, a gente sabe disso. Nós somos macacos velhos dessa indústria vital aí, né? A gente sabe que vai acontecer isso. E esse tipo de coisa me incomoda, porque Sono Bisquedon na primeira temporada não era grátis em relação a isso, sabe? Não fazia essa utilização de personagens pra, sei lá, apresentar um conflito barato que vai ser solucionado. Eu fico triste pelo Himeno, porque, cara, nesse arco da freira aí foi isso. Vamos tomar um chá? Vamos. Foi lá, vamos fazer cosplay? Vamos, fim, sabe? É isso.
Acabou. Eu fiquei meio bolado com isso aí. Eu até gostei da gag, eu achei visualmente legal a gag de comédia e tal, mas eu fiquei chateado com esse processo narrativo, porque, tipo assim, esse arco inteiro, e aí eu vou pegar esse arco inteiro vindo desde o início da apresentação do Amani, e assim, eu acho que o mote um pouco da temporada, em certo sentido, aí vindo desde o primeiro arco lá do Gojo, eles vão trabalhando diversos traumas, né? E aí eu acho que desde a apresentação do Amani, a gente tem uma perspectiva ali de demonstrar de como o cosplay, por muito tempo, e ainda é, em certo sentido, mas por muito tempo, ele foi uma cultura, assim, muito execrável, né? As pessoas tratam muito mal a cultura, né, do cosplayer, né? É uma coisa que a gente já tinha sido comentado levemente na primeira temporada, mas a primeira temporada não trabalha sobre isso, né? A gente trabalha muito a parte da ótica da Marin e das interações da Marin nesse mundo de cosplay. Como a Marin é muito entusiasta, ela gosta muito disso, então a gente tem um contato muito florido desse mundo, né? É um mundo muito bonito. E aí a gente vem pra essa temporada pra pegar personagens que são mais velhos, que são pessoas mais velhas, né? E que gostam desse mundo de anime, inclusive, né? Que é apresentado de anime e mangá, e desse mundo de cosplay, e demonstra como pessoas tratam meio marginalizado esse mundo, né? E aí a gente vai tratar esses traumas, assim, né, de as pessoas falarem mal das coisas que as pessoas gostam de não ter. A gente vai ver o Amani sendo tratado pela ex-namorada desse jeito. E eu gosto muito da reação que ele fala, mano, eu mandei ela pra casa do Pikachu. Eu ri horrores quando ele falou isso. E aí depois a gente vai ver a menina dos props, né, de a gente vai ver no passado dela de construção e como os pais dela tratavam ela com essa perspectiva, né, de... Olha, tu tem que... A gente é 100% focado em educação, esse tipo de coisa, aquela coisa bem rígida que o Henry pode até falar mais do que como funciona a cultura das famílias japonesas, né, e tal. E tipo, tá perdendo tempo com essas coisas de mangá, essas coisas de anime e tal. E aí eu achei bem bacana como é que ele vai construindo a questão da relação dessa garota, como é que ela conhece as outras duas e tal. Eu acho que funciona ali. O meu problema é que, tipo, todo esse emaranhado das coisas que começam a funcionar, porque ele, pra mim, começa muito bem ali apresentando as coisas do Amani, ele começa bem legal, vai desenvolvendo, aí ele emenda nesse arco dessa outra mina, e aí eu falei, pô, vai construir de ela não gostando da Marin, ela sendo uma personagem que não gostando de Marin, mas ela vai se aproximar do Gojo. E assim, gente, isso aqui não é expectativa, não. Exatamente. E foi construído pra ser assim, né? Pra gente... Então, aí o que acontece? Isso não foi uma questão de expectativa minha, foi assim, pô, a gente sabendo como é que constrói o roteiro. É o que a obra mostrou, pô. Não, e assim, pensando em questão de estrutura narrativa, eu falei, pô, vai ser maneiro ver como é que vai ser esse desenvolvimento. Até porque, tipo assim, na minha cabeça, as duas iam se entender em algum momento e iam virar amigas. A obra é pra isso. Sim. Mas assim, eu falei, pô, vai ser um desenvolvimento interessante para as personagens, né? E aí tem a quebra. E pra mim, essa quebra, por mais que, diferentemente do Chris, eu tenha até gostado da gag, da piada, o tom e tal, qual foi o meu detalhe? Pra mim, a quebra, ela é uma quebra do processo narrativo construído pra todos esses personagens. Temático desse arco. Aí pegou mal. Aí é tu jogar um processo narrativo que tu podia fazer pra obra e tu jogar no lixo por uma gag e aí não funciona legal mesmo, não. E aí tu fica meio mal com isso. Mas assim, eu acho que pra maioria das pessoas talvez tenha funcionado, porque por exemplo, eu falei, no meu caso a gag funcionou. Eu achei engraçado, mas pensando narrativamente, eu fiquei frustrado com esse processo que eu falei, pô, a obra pra mim nesse caso foi covarde, assim, de construir isso, essa dualidade, né? E, pô, ia enriquecer a obra nesse caso. Mas uma coisa que a gente tem que ser justo, né? No meu caso, ser justo com a obra, é que assim, eu sinto que eu fui num trenzinho, sabe? Nessa temporada, assim. Um trenzinho que foi me mostrando coisas, assim. Então, temáticas. O que não foi trabalhado a temáticas do mundo cosplay foi aqui. Isso é legal. De fato, acredito que perdeu a mão no equilíbrio das coisas, mas ainda assim é interessante, porque teve temáticas de crossdressing, como a gente citou, teve o fato de adultos fazendo cosplay e como isso é visto pelos adultos. Festival de cosplay, fotografia, essa parte da fotografia aí não apareceu antes, apareceu agora, então, porque tem o lado dos fotógrafos. Uma coisa da galera falando como mantém o hobby, né, mano, eu achei maneiríssimo, a galera falando tipo assim, cara, eu trabalho igual um filho da p... pra conseguir manter esse hobby, que é um hobby caro. Então, isso é interessante, mostra a loja de roupa pronta, com o fato que existem pessoas que compram roupa pronta, mostra o tiozinho que vende tecido. Tem piadas que são ótimas. Eu sou apaixonado pelas piadas do tiozinho da loja de venda que achou que o Gojo ia vestir a roupa de coelhinha. Essa temporada aí tem umas piadas muito boas. Pra mim, o ponto alto, o episódio mais legal é o do Nunca Mais Eu Vou Dormir, Michael Douglas, pra mim. Não, esse é o melhor episódio da obra. O melhor episódio. Que tudo se tratava sobre o ponto de vista, inclusive, literalmente, porque se ela tivesse um pouco mais pra direita, ela veria que ela tava falando do energético. Então, vocês querem que eu
conte a história? Ah, você quer contar agora? Vamos? Eu posso contar no final. Você quer que eu segure a audiência até o final? Epa! Tem que ter um episódio, parece que virou uma tradição, né? Se é Sono Bisquedol, tem que ter um episódio sobre tesão. Tem que ter um episódio sobre tesão. Na primeira temporada é o episódio do motel. É o episódio do motel, né? Que o Gojo chegou até levantar a Marin com o pacotão dele, né? Isso é real, canônico. Evento canônico. O Gojo é o cara que se for tirar foto, né? Não precisa de tripé. Não vou culpar, não, mano. Ninguém vai culpar o garoto por isso, né, velho? Ninguém vai culpar o garoto, né, velho? Não precisa de tripé. Só quem vai culpar é a Marin, porque o parceiro tem o tripé, né, velho? É isso que a gente tem que falar. O cara é potente mesmo. O cara tem a espada, velho. E aqui na segunda temporada é o contrário, não é o Gojo que estava feliz, era a Marin, porque ela ficou assustada com a possibilidade do Gojo fazer uma investida, né, sexual ali, de teor sexual com ela, porque ele vai dormir na casa dela, entre aspas, né, porque ele vai, nunca mais eu vou dormir, né, e aí, porque a lógica dele é engraçadíssima também, né, nossa, se eu não dormir, não conta como se eu tivesse dormido na casa dela, não é mesmo, Gojo? Ele levou literal demais a palavra, né? Cara, faz total sentido. Eu acho que faz total sentido. Não, o moleque pra mim é um gênio. Pô, tem uma outra cena que é maravilhosa, que é a Marin lembrando dessa cena. Vocês lembram? Que é uma gag de cartoon? Aham. Que a Marin, ela começa a falar, ah, não, mas tem uns momentos assim, né, que a gente fica empolgado com as coisas, e aí ela começa a falar, e ela começa a lembrar desse momento do motel. Ai, cara, eu me mijei de rir. É por isso que essa parada que eu tava comentando de ter esse ponto, assim. Eu tava ouvindo vocês falando e pensando, eu falei, cara, de fato, se a gente analisa criticamente, tecnicamente o roteiro, tem seus pontos, sabe? Tipo, realmente, cara, poderia ser... Às vezes falta ferramenta, às vezes falta desenvolvimento. Mas eu pensando no lado da pessoa que tá assistindo e não só olhando técnico, se eu esqueci a parte técnica, eu fico pensando, eu falei, cara, se Bisquedol desenvolvesse de fato, como a gente tá pensando, tipo assim, ó, ele pegar um personagem e desenvolver ele ponta a ponta dentro da temporada, ele pegar e acelerar o que tem que acelerado, melhorar a questão de pacing, será que seria até o legal de assistir, sabe? Eu fico pensando, eu falei, cara, não sei se seria, sabe? Tipo, acho que a sacada é essa, entendeu? Ah, dá pra ser, sim, né? Esse não é um problema meu, isso é um problema pro autor, filho. Ele que se vira, filho. Ele não quer virar mangaka, ele tem que dar os pulos dele. É. A minha crítica do Chris é uma crítica de desenvolvimento narrativo, mas assim, isso não perde em nada, porque, por exemplo, o timing desse anime, dessa temporada, é maravilhoso, mano. Os episódios não cansam. Sim, as piadas são boas. É. E assim, os episódios, por mais que a gente esteve brincando aqui assim, de vez em quando, que não vai a lugar nenhum, mas os episódios não cansam, assim, como pra você acompanhar a obra, é maravilhoso. E assim, independe. Não é cansativo. É importante deixar claro, não é cansativo. Não, e independe. Se você for ver, o Bruno viu numa tacada só, né? Viu maratonando. Eu vi semanalmente. Sim, eu também. Eu vi uma tacada só também. Independentemente de como você for ver Sonobisque, é uma delícia assistir Sonobisque, as 2 temporadas, sabe? É um trabalho tanto da narrativa do mangaka, mas também de quem tá dirigindo a obra, de conseguir fazer esse anime ser muito gostoso de se acompanhar. Então, tipo assim, 100% pros caras nesse sentido, sabe? A obra te interage muito bem nesse tipo de coisa, te deixa muito leve. As críticas aqui são um pouco comentadas assim pra ver se a obra anda, pra ver se o autor constrói. Mas é a crítica principal que o Chris falou ali. De vez em quando a obra não tá andando é porque, no caso do mangaka, o editor tá falando pra ele segurar a onda, velho. A gente não sabe também o que motivou, né? Exatamente. O maluco tem que farmar dinheiro, mano. É 15 volumes de mangá, porra. Tá ligado? Se acabar em 8, eu ganho 50% a menos. Tudo sobre isso da opinião do Chris e do Carlos dá pra se tratar sobre uma coisa que o Carlos falou bem no começo desse podcast, sobre a opinião do Luizão lá do Catum, do hiperfoco do autor com alguma coisa. O hiperfoco dele, às vezes, é sobre falar sobre cosplays. E o romance, ele é um pretexto pra tá ali. E assim, não necessariamente ele precisa... Assim, a gente quer, porque nós 5 aqui que grava podcast, que somos macaco velho de podcast, a gente é muito chato pra analisar anime. Nossa, sim. Eu não sou, não. Você é o cara mais chato aqui, cala a boca. Ah, não. Não é não. Eu sou o cara mais fácil de desagradar, mano. É. E você é o cara mais chato daqui pra essas coisas. Só se tiver Isekai. Qual sua nota pra JXD? Eu não sei, minha pergunta é essa. E pra Marruca? Eu só tenho essas duas. Ah, calma aí, não tá na hora de acabar o podcast ainda. Marroca assiste o episódio, desses D é 6 ou 7. Meu Deus. A gente é muito chato com essas coisas de analisar. E a gente realmente, assim, eu vou dizer que a gente tem razão, né? Se a gente quiser analisar minuciosamente sobre a parte da construção narrativa, né? Do porquê que não desenvolveu a tua parte, porquê que isso ficou faltando, porquê que não ficou muito equilibrado, como diz o Chris, né? Que na primeira temporada teve um pace muito legal na parte do romance. Aqui você teve personagens muito jogados que provavelmente não vão voltar a ter foco. E às vezes, pra revista, pro editor, pro mangaka, tá tudo bem
às vezes, né? Eles querem que fosse assim, porque eles construíram o personagem, por exemplo, o Himeno Amani, justamente pra colocar a parte do crossdressing, e por ele já ter falado disso, eles podem descartar o personagem, colocar um outro tema e puxar um outro personagem novo, e vai se repetindo sucessivamente tudo isso. Acho que é um padrão aí, né? A estilo padrão, e talvez esse seja o foco do autor, e não o romance em si, né? Eles podem ter mudado a direção da narrativa do mangá durante o caminho, com o carro andando, porque eles viram que às vezes é melhor ir pra render mais conteúdo assim, do que você realmente focar diretamente no romance, e talvez isso explique o final da segunda temporada. Porque se a Marin diz pra ele que ela gosta dele, eles quebram muito o gelo ali, e eles avançam a parte do relacionamento, que se deixa muito perto de uma conclusão de um relacionamento aí, né? No caso, a conclusão de começar um relacionamento. E eles não querem. Mas aí, filho, a resposta é muito simples. Tem que farmar dinheiro. É só ir farmando dinheiro. Pra armar dinheiro. Mas assim, Vulpix, aquela cena final da selfie deles é só uma mensagem, é um subtexto, vamos lá, pro público dizendo assim, gente, não esquecemos do romance, tá? Existe. Sim. Existe o romance, tá? Não esqueçam. Não esqueçam que ele existe e a gente vai dar atenção no futuro. Essa cena da selfie, assim, eu assistindo ela, eu olhei e falei, essa porra pra mim nem existe no mangá. Que tem uma cara de ser só uma cena de anime pra falar assim, galera, vai ter terceira temporada, valeu? É isso, tá? É. E a gente precisa entregar alguma coisa aqui pra vocês. Existe o romance ainda, gente. Não nos abandonem. Tanto que o último episódio foi totalmente focado no eu gosto dele, eu preciso falar isso pra ele. Foi o episódio inteiro isso. Isso, exatamente. Mas esse episódio não é melhor do que o episódio do Michael Douglas. O Michael Douglas, pra mim, é o ápice. É o ápice da série ali. Da série não, dessa temporada. O Nunca Mais Eu Vou Dormir tá em primeiro, aí depois pra mim é o arco do Himeno Amani. O resto pra mim é tudo muito... É divertido, sim, mas pra mim é muito tanto faz, sabe? Tipo, se não tivesse, ia dar na mesma. Exatamente. É que, mano, o bom desse negócio aí do arco do Gojo com tesão é porque tudo que ele fala, a Marin, ela entende como duplo sentido. Hoje eu vou ficar acordado e sei lá, não lembro as frases, mas tipo, tudo eu falo assim, caramba, ele vai me arrebentar. Ela pensa, hoje vai ter. Mas aqui, vamos ser sinceros, eu vou fazer o papel das minas aqui. A Marin tá doida pra dar uma sentada no Gojo. É isso. Esse é o rolê. Desde que ela foi levantada, talvez esse foi o momento. Exato, entendeu? Ela tá doida pra tacar ali um beijão e dar uma sentada. Se o telefone não tivesse tocado, eu não sei o que teria acontecido ali. Irmão, a parada é a seguinte, depois que ela subiu a montanha... Não foi ela subir na montanha, a montanha que subiu ela. Depois você vê a vista de cima, querer ver a vista lá embaixo é meio... A contrapartida da cena do pacotão do Gojo da primeira temporada é a cena que ela tá deitada no chão e ele vai pegar, acho que era um cobertor, só que ele fica por cima dela, né? E é interessante que estamos acompanhando os pensamentos dela. E nesse momento ela diz, não... Faça agora, sabe? É agora, e é isso. E aí ele, tipo, pegou um item nada a ver, sei lá o que pegou ali, e aí ela, sei lá, desmaiou, broxou. Muito engraçado. Eu não sei se vocês viram, né? Mas no final desse episódio tem a logo do Subway, né? Patrocínio. Vocês deram uma olhada. Mas o autor também tem que sempre lembrar aos espectadores, aos leitores, que são 2 personagens de menor de idade, né? Isso é importante lembrar, galera. Pra você mesmo, carinha do Twitter, do X, que fica lá fazendo as coisas, a gente tá ligado. Para, cara, isso dá ruim, isso é crime. Mas, ô Vulpix, 2 adolescentes não podem transar mais agora, proibido. Não, eles tudo bem, pô. Não, é questão de ética e moral pro autor, sabe? Tá, ok, aí sim, mas aí ele não vai mostrar. Bom, cara, ele mostrou o Gojo erguendo a Marin com o pau, cara. Porque, cara, você não vai sentir tesão depois que você faz 18 anos. Não, o tesão tá ali, você é ser humano, né? Pô, tá ali. Por ser seinen, tem essas liberdades, né? A gente falou isso. Vai acontecer coisa. Tem. Por ser seinen, tá certo. E assim, vamos ser sinceros, mano. Pô, o Gojo tem que ser mais esperto também, meu irmão. O maluco tá pegando uma modelo. Ele tá comendo muito cocô ali, mano. Tá deixando passar. Cara, tá juvenil ainda, tá juvenil. É mineiro, come quieto, né, velho? Devagar. A parada é que ele, mano, é que ele é pessimista, ele não entendeu ainda, mano. Ele não entendeu que o jogo tá fácil, né, velho? Do mesmo jeito que o Gojo tá pra esse anime, é igualzinho o que acontece naquele anime lá do mangaka lá. É igualzinho, o cara é tonto pra caramba também. Mas, mano, até eu, mano, eu adolescente, uma mina do nível da Marin, eu molecão, adolescente, com uma cara de estranho. Não que eu não seja estranho hoje, mas naquela história era porque eu era muito mais estranho. Cara, se aquela mina me dá mole, faz aquilo, mano, eu nunca ia fazer, mano, essa mina tá querendo me sacanear.
Nunca mais eu vou dormir, né? O meu pensamento, mano, é 100% de certeza. Eu me conheço. Se eu sou do Gojo ali, eu falo assim, mano, essa mina tá fechada com alguém, eles estão querendo me sacanear. Na hora que eu falar assim, na hora que eu falar eu vou, eu falo assim, tá te sacaneando, otário. Então eu entendo o Gojo. Quando é esmola é muito, só desconfia, é isso, Lucas? É isso? Exato, demais, filho, demais. Quando eu vejo assim, eu falo, mano, tá muito fácil isso aqui, mano, tem alguma coisa errada. O Gojo fisgou ela pela barriga, né? Essa temporada deixa bem claro isso, pra deixar a informação aí. Não, 100%, né, mano? Cara, olha só, mas assim, sendo muito sincero, eu também seria fisgado pelo Gojo. Olha só, para pra pensar. O parceiro, ele é simpático, gente fina, ele faz tua make, faz tua roupa e cozinha. Habilidoso com coisas manuais, habilidoso. E é bem dotado, né? Entendeu? E aí depois você descobre que o maluco tem o tripé, né, velho? Mano, assim, o Gojo é um senhor pacote, vamos ser sinceros, assim. Ele é o pacote completo. A gente tá falando isso e esqueceu da frase de abertura do Lucas aí. Não, calma, não. É que a gente precisa muito discorrer sobre isso. O episódio do Nunca Mais Vou Dormir marca a gente. Eu ri muito nesse episódio. Ri muito nesse episódio. Esse episódio é maravilhoso. Porque ele super sério ali, e aí ele fala, eu estou certo disso, eu vou fazer. Tipo, o que ele vai fazer? Vai ficar acordado a noite toda. Só aquela, meu Deus, ele vai me comer. É isso. E eu não estou pronta psicologicamente pra isso. Sabe? Cara, isso é sensacional. Até porque esse tipo de pensamento... Porque, vamos lá, os personagens são sonsos. Estamos acostumados com personagens sonsos, e ela ser aberta aos seus próprios sentimentos é algo diferenciado. A Marin é um personagem completamente diferente da média dos animes e mangaka. A Marin é completamente diferente, gente. Sim, ela é diferente. Ela foge do estereótipo da menina adolescente e de uma obra de romance, né? Sim, 100%, cara. Ela é pra Fentex, mano. A coisa que não aconteceu ainda é ser pra frente de tascar um beijo na boca do pacotão, mano. É isso, irmão. Ela tem medo, mas uma coisa que foi interessante que ela foi levantada é, tipo, somos amigos. Pô, eu também teria, tá? Pô, o maluco te levanta daquele jeito, tu não vai ter medo, pô. Eu achei muito bom o Carlos ter falado que ele ter completado a frase de que ela não deu ainda um beijo na boca do pacotão. Ainda bem que teve a boca. Não, mas é interessante que ela tem medo de estragar essa amizade, porque ela sabe que é alguma coisa muito especial, e ela não quer perder isso, e ela tem medo de dar o primeiro passo e isso for tudo a perder. Essa parte é legal, é muito real, todo mundo já passou por isso, e raramente, com tanta abertura e o personagem reconhecendo seus próprios sentimentos, isso não aparece, não é costumeiro de aparecer nas obras japonesas, né? Então eu gosto disso da Marin, e é engraçado, né? Que ela, meu Deus, ele vai me comer. A gente nem deu a mão pro outro. Meu Deus, o que vai ser de mim? E eu não tô pronta pra isso. Não rolou um café. A Marin foi no meme do tipo assim, não tem nem um cafezinho. Mas assim, do nada, sabe? Ela pensando na calcinha que ela mexeu. Cara, isso foi muito bom, cara. Muito bom, cara. É uma autora, tá, gente? Então, essa cena só seria escrita por uma mulher. Exatamente. Mas, ó, vou falar uma coisa, tá? Pra quem costura cosplay de uma mina, não precisa de café, não. Sei, você tem que tá falando, você que tá afirmando isso aí, mano. Ah, cara, é que assim, a Marin, ela é aquela brincalhona. Olha aqui minha bunda, Gojo, olha pra minha bunda. E o Gojo, não, uma bunda. E daqui a pouco o Gojo fala assim, não vou dormir essa noite. E ela fica com medo, eu acho muito da hora. Essa ambivalência, sabe, da Marin é o que mais me diverte. Ela fazia muito isso com ele quando ela ainda não tinha manjado que ela curtia o parceiro. Tem esse detalhe também. Que ela tinha assim, é peito, mexe aqui nos meus peitos. Aí, porra, mas já deu pra perceber que, tipo assim, como ela tem um sentimento hoje, quando o cara chega assim, ela já fica tipo, opa, qual foi? No arco do coelhinho, ela meteu uns papos desse também, cara. Tanto que o Gojo ficou tipo, meu Deus, será que fica aparente na minha calça que eu estou ficando feliz? Rolou até um pensamento assim. Será que dá pra ver o samba aqui? Cara, é muito engraçado que isso é canônico. Ele falou, pense em outras coisas, pense em outras coisas. Pensa no boleto, pensa no boleto. Não, o caso dele é pensa no meu vô as bonecas, é isso. E isso foi estabelecido, ele falou, ele pensou nisso. Eu gosto disso. Sonobisque, essa parte eu gosto demais, cara. Não, a autora tem sacadas muito boas de comédia, nossa. Sim. E outra coisa também, né? Por trás de uma garota muito pra frente, como é a Marin,
existe um coração de princesa nela, né? E isso é óbvio. E assim, o fofo do relacionamento dos dois, né? No caso da relação, no caso da interação dos dois. Né? Dos dois, que a gente sabe que os dois, né, tem um sentimento um pelo outro, mas. Né? Da amizade deles e o romance. Né? Isso, a amizade, o romance sendo construído, é que assim, a Marin não gosta do Gojo igual esses tipos de romance tem por aí. Ah, ele é lindão, então vou gostar dele porque ele é lindão, né? E depois constrói algo em cima disso. Que ela começa a gostar pela pessoa que ele é, mas primeiro porque ele é lindo. Não, porque ela gosta dele pela pessoa que ele é, né? Pela pessoa que ele faz ela ser quando ele tá por perto. E eu acho que isso é o mais fofo e que leva pra frente, que a gente quer ver dar certo. Ah, é lindo mesmo, cara. E mas sabe o que eu percebi também? Que a autora introduziu. Ela spawnou um monte de personagem que a gente não sabia da existência, né? Nessa temporada. Ela fez surgir ali. E uma dessas é aquela colega que é amiga da Marin que nunca apareceu antes, que tem cabelo vermelho, lembra? A da Maria Chiquinha, a Twin Tails. Sim, que ela fica perturbando. Cara, essa cena é muito boa, que as duas ficam atazanando o Gojo. É muito bom, cara. Foi plantada uma semente nessa temporada que essa menina tem um tesão no Gojo também. Existe ali. Aí eu já vi, a autora vai meter um triângulo amoroso aqui, cara. Porque ela fala. Ela fica vermelhinha quando ela fala sobre o Gojo ali, bem no início, aconteceu bem no início, né? Que ela questiona, tu gosta do Gojo? Qual é que é o lance de vocês? Ela pergunta isso. E acho que é uma sementinha que vai aparecer depois também. Eu não li o mangá, sabe? Então, eu não sei. Mas se for, depende de como se constrói isso, né? Como sempre, né? Mesmo os clichês podem ser muito bem apresentados. Eu só tenho medo desse relacionamento ser algo assim, ser construído e ser tratado do mesmo jeito que a gente viu acontecer no caso da mocinha lá dos props, né? Infelizmente. Então, finalizamos por aqui. Vamos para as considerações finais? Eu quero ver a história agora do Carlos, mano. Então, falta a história antes da consideração. Ó, ele quer que a história seja a consideração. Aí tudo bem. Não, vamos para a história do Carlos e depois a gente passa as considerações. Não, então, vamos lá. Vocês têm que lembrar que eu fiz o link do episódio do Michael Douglas, né? Aí, o que acontece? Só pra explicar pra vocês. Lá no site do Tum, a gente tem um e-mail que a gente recebe os e-mails pros podcasts, pra galera que quiser mandar pra gente ler. podcast@catum.com.br. Quiser, mande e-mail lá também. A gente responde até aqui do MDA, tá? O cara meteu o jabá no meio da história, velho. Tipo, whatever a história, era só o jabá que ele queria meter mesmo. Aí, o que acontece? Tem a aba lá pra você enviar, fazer o registro e tudo mais e tal. E há muito tempo, cara, a gente recebe muito spam nesse e-mail, mas muito spam. Tipo assim, até de financiamento de carro, sonegação de imposto com Crefisa, e o caramba, 4. Eu tentei todos os tipos de filtro lá e a gente continua recebendo spam. Um dos spams mais maravilhosos que a gente já recebeu uma vez foi o seguinte: a gente recebeu a chamada assim: seja um cavalo. A gente olhou e apareceu lá: Power Gel, seja um cavalo na sua cama com a sua amante. E aí era um negócio desses eventos assim, cara. Só que o bagulho, ele tem dois tipos: ele tem de um gel e ele tem um tipo de um energético, que é igualzinho esse do negócio da Marin que aparece no podcast. Aí na minha cabeça foi: Power Gel cavalo tá no anime da cosplayer. O mangaka recebeu o mesmo spam que vocês. É isso, velho. O energético que tem lá no anime existe mesmo, que é isso aqui, ó. É o G-Zone, né? É interessante. Zona G, né? Eu coloquei muita expectativa nessa história do Carlos. Tô decepcionado, Carlos. Tenho a dizer. Pô, mas tu tá decepcionado com o cara se tornou um cavalo? Não, tô decepcionado. Quando o Carlos falou assim: recebemos um e-mail da Marin, pensei, sei lá, a dubladora brasileira da Marin escutou, ficou puta, xingou. Eu pensei, treta. Mas é tudo que a Marin gostaria. Ela gostaria de um cavalo. Que isso, irmão? Muito cuidado com a sua frase. Power Gel, cara. Power Gel. Vamos para as considerações finais. Antes que aí saia com o processo, pelo amor de Deus. Não, vários daqui. Considerações finais. Bruno, você vai na frente. E o Lucas vai atrás. E lá ele, mil vezes. Ai, lá ele, pô. Que papinho é esse, velho? Cara, só no Bisquedol, segunda temporada. Conforme a gente analisou bem, assim, a obra, vários pontos. Eu ainda vou bater nessa tecla de que, pra mim, a forma como o anime tá fazendo, eu tô achando divertido. Eu acho que é legal, sim, tecnicamente tem seus pontos. Mas eu gostei, foi divertido de ver. Quebrou meu preconceito, acho que essa foi a principal virtude que eu tive com o Bisquedol, assim. Eu tinha uma imagem bem ruim. E eu entendo porque muitas pessoas também têm essa imagem. De fato, esse lado mais apelativo de Bisquedol pode ser mal interpretado. Mas se você der a chance, você ouvinte que talvez por algum motivo esteja ouvindo esse cast não goste ou não viu Bisquedol, dê a chance, acho que você vai se surpreender. É uma boa opção. É um bom anime aí de Slice of Life
romance e eu tô ansioso pra terceira temporada. Quero ver o que vai acontecer na história. E só pra fazer menção honrosa, trilha sonora do Akiko Fujita, que, bom, já é veterano na indústria, enfim, trabalhou em Shangri-La, trabalhou em Jutsu, trabalhou em até no filme de Bolt The Rock, várias outras obras que ele já fez. Mais um ótimo trabalho dele na direção. A trilha sonora de Biscuit Doll, a gente não bateu muito no aspecto técnico, mas ela cumpre bem o que ela tem que fazer, ela é legal, ela tem bem bons elementos, ela é bem influenciada ali na parte de valsa, parte um pouco até francesa, assim, mas achei que completou legal. A parte que ela tem que aparecer, ela aparece, na parte que ela tem que ficar mais comedida, ela fica. Foi um bom trabalho, não acho que é o expoente da obra, acho que a animação sai muito mais, mas não fez o efeito contrário, né, igual outros animes que a gente já viu, que a animação é maravilhosa e a trilha sonora é ruim ou deixa a desejar. Isso acaba matando um pouco o audiovisual. Mas é isso, eu dou como nota, cara, acho que um 7,5, tá excelente. Ó, só pra falar, eu mandei o Power ao cavalo, vocês aí. Caraca, mano, é um cavalo com um braço. Que isso, mano. Pau de cavalo gel, o nome do negócio, cara. Não, mano. Não. Cara, esse cavalo aí é um boss do Dragon Quest V, né, cara? Eu acho que a gente falou tudo sobre no podcast. A minha nota é 8. Eu acho que o anime é tecnicamente excelente. Realmente faltou algo, um plus, né? Um sentimento de ganho durante a série, né? Porque acho que quando a gente fala de desenvolvimento é tipo, quando você termina a temporada ou um episódio específico assim, fala assim: caramba, evoluí, pô, tem algo novo aqui. Pô, foi isso que essa temporada é a temporada de tal coisa. E isso não rola muito, tá ligado? São mais pontos específicos assim. Mas não torna o anime ruim, longe disso. Eu acho que o anime. Voltando pra aquela frase que eu sempre falo e disse hoje, anime pra entreter, mano, me diverti muito, mano. A gente fez piada aqui, tem vários episódios engraçados, então ele, pô, mano, diverte pra caramba. Diverte muito pela expectativa, prende muita gente. Mas eu não tenho que reclamar desse ponto, não. Gostaria de outras coisas, mas por isso que não é um 10, mas é um 8. Eu acho que foi bem legal. Tá certo, enquanto isso, o Carlos e o Cris não param de mandar o cavalo do pau de Gota aqui. Pau de cavalo gotas, mano. O Gotas não dá, mano. O Gotas não dá. Imagina, nossa, amor, o que você tá bebendo aí? Não, é só uma aguinha, tô me preparando. Para você que não gosta de gel e é um Zé Gotinha, Não, Imagina o Zé Gotinha com samba, hein? essa é a imagem do anúncio, ó. tá aí o seu conta-gotas do pau de cavalo. Ai, cara, não, velho. Não, velho. Não, velho. É assim, ó. Não. O questionamento é como se aplica o gotas. Tu bebe a gota, tu coloca no membro a gota, tu pinga no membro. Tu coloca no canal. É tipo um colírio que tu pinga no olho. Que isso? O Cris tá passando mal. Não vai dar pra terminar o podcast. Ai, meu Deus do céu. É que é escrito gotas, cara. Como se usa isso? Eu realmente, não, eu fiquei ouvintes, vocês tentem imaginar e mandem um e-mail pra gente, como é que vocês imaginam, como é um conta-gotas. Não, isso aí não vai estar na gravação, não vai estar na gravação. Vai, tá sim, é um podcast sem. Olha aqui, tá escrito Power Cavalo. O gel a gente entende, mas e o pau de cavalo conta-gotas, cara? Como é que você passa esse conta-gotas? Aonde você coloca essa coisa? Não é conta-gotas, é só gotas. Ai, cara. Ah, mas deve ser um conta-gotas, né? Cara, a gente nem sabe se tem um conta-gotas ali. A gente não sabe. Mano, e se você errar? E se você errar as gotas, o que acontece? Gente, vocês acham que ó, a venda é ruim? Aqui os caras explicam, ó. 12 gotas! Modo de usar. Tem de 12 gotas embaixo da língua. Todos os dias, diariamente. Todos os dias. Nossa! Não é um cavalo, 12 gotas, é uma sucuri, né, cara? É uma coisa diferente aqui. Que isso? Caraca. Esse é o remédio do boneco do Dragon Quest, eu mandei a imagem dele, como um cavaleiro, que é um cavalinho. Eu vi? É isso aí mesmo, velho. Caraca. Ai, Interessante. interessante. Por que interessante? Aqui é um podcast de informação. Mas vocês lembram do Batman Feira da Fruta? Tem o Lico de cair pinto. Esse é o contrário. É o de crescer. É. E nem estamos sendo patrocinados, viu?
Ó, queremos patrocínio. Não, tá sendo. Cara, que doideira. Que maracutaia, vamos ser sinceros. Quer mesmo? Dá pra mandar o spam pra vocês, pô. A gente recebe isso uma vez por mês. Não. Vamos ser sinceros. Que maracutaia, tá entendendo? Um troço de pingar na língua. Pelo amor de Deus. E tem gente que cai, né? Não quero saber. Eu queria saber, mas não quero saber. De onde vem esse... Qualquer um pode tomar. Não tem contraindicação. Imagina o que é que, de onde que veio ver essas coisas aí que você tá pingando na boca, né? Olha só. Nenhum efeito colateral, nenhuma contraindicação, qualquer um pode usar. Até mulheres podem usar, né? Não dá nada. Ai, caralho. Exato. Cris, sua vez aí. Deixa eu limpar aqui meus olhinhos que estão marejados de emoção, Quando você pingou conta-gotas no olho aí. né? Eu pinguei o conta-gota. Eu não consigo desvincular agora a imagem do Zé Gotinha com o cavalo. E o Cris ficou desanimado com a história aí. Pinguei aqui. Pegou o quê? Bom, tudo isso está sendo em prol pro podcast do próximo aniversário aí, que o Raul vai começar a fazer a coletânea aí dos momentos. Vai ter uns 5, 10 momentos aí, só desse podcast. Porque é que assim, ó, né? Olha o elenco desse episódio, né, cara? Decepcionante esse elenco. Você tá pedindo. Decepcionante e criminoso o elenco. Vamos lá, eu não quero ficar repetindo o que eu falei mais cedo. Então vamos falar de coisas um pouco diferentes. Só pra deixar claro, animação incrível, adoro animação, técnicas sensacionais, a visão do diretor de utilizar enquadramentos, trabalhar como se fosse com uma câmera real mesmo ali filmando, e aí rola ali o lance do foco e desfoco em alguns momentos. Eu acho genial. Os fantoches, né, um stop motion, tem umas brincadeiras assim, a parte cartoon, tudo que o Carlos falou, concordo 100%. A comédia é sensacional. Tem piadas ruins, tem, mas elas são minorias. O romance não evolui, isso me deixa puto, né? E os bonecos, assim, não andam pra lugar nenhum. Um monte de personagem inútil na narrativa. Mas, né, tem uma outra coisa que ninguém falou aqui, e vocês sabem, eu, Cris, sou um sommelier de aberturas e encerramentos, né? Exatamente. E essa abertura do Sonobisquedol, eu tenho a dizer que é uma propaganda enganosa. Chiclete, desgraça. Não, ela é uma chiclete, né? Uma musiquinha legal e tal, mas é uma propaganda enganosa, porque a abertura trata tudo metaforicamente, da Marin procurando o Gojo e sacando que está apaixonada pelo Gojo e vai atrás dele e tem um momento que ela veste uma roupa que ela mesma costurou toda cagada, ou seja, ela tá percebendo que o Gojo, ele também não ocupa só a parte profissional, a parte do cosplay, mas também ocupa o coração dela. Isso é bonito, porque daí vai aparecendo os coraçãozinhos e tal. Olha a filosofia aqui. E aí, não tem romance na temporada, pô. Cara, essa é a propaganda enganosa. Mas, para todos os efeitos, uma ótima abertura. O encerramento chicletíssimo, referências a visual novels e jogos, né? Eu gosto que na abertura tem aquele lance que é tipo uma tara dos japoneses, né? O Henry pode falar melhor aí, o Vulpix. O quê? Que vê garotas gostosas comendo lanche, né? Porque no final da abertura, a Mari tá comendo um hambúrguer gratuitamente, porque sim. Isso virou uma tendência aí em algumas obras japonesas aí, né? Não sei porquê, né? Quem mora no Japão aí é o Vulpix, ele que pode falar. A minha resposta é a seguinte: não é porque eu moro no Japão que eu sou japonês que eu vou ter propriedade pra falar disso, tá bom? Tudo bem, tudo certo. No geral, me diverti muito, né? Eu gosto do como encerramento ele trata ali, ele lembra de jogos, sobretudo visual novels, né? Eu critiquei duramente Sonobisquedol na parte técnica narrativa, porque lá no Guardiancast fazemos assim, é meio que um vício nosso, então é um pouco difícil de tirar essa nhaca da chatice analítica, né? Se o Carlos fez propaganda do Catum, faço propaganda do Guardiancast, né? O maior podcast de RPG eletrônica da galáxia, né? Que vocês encontram em gradcast.com.br aí, então, por favor, acessem. E o que eu vou dizer aqui pra vocês é que, pela animação, a nota sobe pra mim, tá? Pela narrativa em si e alguns arcos de personagem, acho uma merda, algumas coisas assim. Eu gosto muito do arco do Rimeno, então a nota sobe por causa disso. E só que tem um detalhe que eu não citei em momento algum. E muda completamente a minha percepção da obra. No início dela, rola uma verdade cósmica inegável. A Marin diz: é impossível não gostar de coelhinhas, não é mesmo, Gojo? E eu, como um absoluto fã de coelhinhas, a minha nota passou no Bisquedol 2 é 8. Chris, como um grande fã de coelhinhas e fur, ele deu 8. Eu falei coelhinhas, aí o Vulpix furry. Totalmente a ver, né? Totalmente a ver. Não, pra ser justo. 7,5. Agora só porque o Vulpix cagou aqui, é incrível, estragou a minha nota. Já falou 8 é 8. Não. A sua nota foi 8, já marquei 8 aqui. Não, é 8 e a gente já sabe que se um dia a gente gravar o Bunny Grill é 10.
Bunny Girl. O Chris já está automaticamente convidado para Bunny Girl. Cara, Suzumiya Haruhi no Jutsu mudou minha vida, né, cara? Transformou, mudou minha vida. O que você acha do primeiro episódio de Code Geass R2? Jamais esquecer da Kalen Stadfeld no cassino. Ainda bem que esse cast vai ser mais 18, né, velho? Assim, transforma vidas, né, cara? Para um bem maior. E a Marinha, ela faz uma bela análise sobre a importância das coelhinhas no universo, né? Falo seriamente que chega lá pra botar o podcast no iTunes, vem dizendo, esse podcast aqui é liberado para todas as pessoas, ele é mais 18. Eu boto todas as pessoas. Contei conteúdo explícito, velho. Não, nem um pouco. Não, mas ouça por sua conta e risco. Depende, né? Até a parte do cavalo, sim. Conta gotas. Cara, eu comentei, né, no meio do cast, foi o anime mais divertido que eu vi no ano, até agora. Era um anime que eu gostava de ver toda semana. É uma leveza impressionante. Os personagens são, assim, do mesmo tom da obra, são leves, eles sabem construir a obra, eles, assim, Sonobisque tem um detalhe, que eu acho que a gente não comentou no primeiro episódio, no primeiro arco, no primeiro cast e aqui, que é um detalhe que é fundamental pra qualquer obra pra mim, e de vez em quando ele é mais fundamental até do que uma narrativa como eu e o Chris criticamos e fazemos e falamos aqui, né? Que é o seguinte, carisma, mano. Cara, você ter personagens tão bons como o Sonobisque tem e como essa autora consegue escrever, porque mal ou bem, mesmo os personagens como o Chris fez a crítica de eles entrarem e saírem da obra e eles serem jogados, mas mesmo assim, todos os personagens são carismáticos nessa obra. Todos os personagens, não tem um personagem que a gente consiga fazer pra obra que a gente olhe e fale, caraca, que personagem chato, insuportável, tá ligado? Não, todos eles são muito carismáticos. E isso carrega a Sonobisque pra Pikachu. Isso é um feito. Você tem uma obra que consegue ter tanto personagem carismático assim, é muito difícil e é um plus, assim, que a obra ganha, que muitas... E eu sou do tipo de narrador, eu sou do tipo de pessoas que estuda roteiro, assim, e tal, que personagem é tão ou mais importante do que a própria narrativa da obra. Falando isso, cara, já comentamos todos os problemas, o Bruno já comentou um pouco na trilha sonora, né, a gente comentou das aberturas e tal. Eu acho um produto final muito bem envelopado, muito bem desenvolvido, muito bem feito pela Cloverworks, pela equipe deles. Eu acho que é um anime que agrada todo mundo, tem seus problemas, por isso que não é 10, mas, tipo assim, cara, é uma temporada radiante, muito divertido de se acompanhar. Pra mim é 8, mano, assim, com tranquilidade. Assim. Não é culpa do estúdio, né? Essas questões de roteiro, é da obra original. Então, pra todos os efeitos, os caras elevaram a obra, né? Não, 100%, entendeu? O trabalho dos caras foi impecável. Eu vou te fazer uma proposta, Carlos. Você deu 8, certo? O Chris, ele deu 8 e ele abaixou pra meio ponto. Você não quer dar um 8,5 pra o seu ponto do Chris? Não, pode ser. Assim, pode ser, mas assim, se eu fosse você, assim como um bom professor de vez em quando o Cris é professor, ele só ignora mais merda que os alunos fazem, eu só ignorava o que o Cris falou que foi 7,5 e deixava 8 no final. Tem um detalhe que eu esqueci de mencionar na minha análise, que é o seguinte, essa temporada tem uma coisa muito boa, que é mais cenas com o vô do Gojo, então eu subo pra 8 pontos a minha nota. Ah, então eu posso deixar 8 mesmo a nota do Carlos. Viu? Não falei, no final tu só ignora. Isso é muito coisa de professor, né, cara? Tá errado na resposta e muda a resposta, né? Isso é muito só pra chegar na nota, é muito coisa de professor. Tá certo, mas tá certo, cara, tá certo. Vô do Gojo, pra mim, The GOAT, entendeu? Aham, é. Assim como dito no primeiro podcast, né? Melhor que isso, só o vô do Gojo vestido de coelhinha, né, cara? Meu Deus. Isso seria uma imagem... Tá. Aonde a gente tá indo, velho? Será que o vô do Gojo precisa do conta-gotas? Meu Deus, para. O Pix tá piorando, os caras vão dobrando a aposta, né? Eles vão dobrando a aposta. Eu concordo com o que foi dito aqui do podcast, né? É um anime bem divertido pra você assistir, tá? Eu assisti tudo em uma tacada só. As 2 temporadas, inclusive, né? Voltei aí da viagem, assisti Sonobisque Doll e estou bem satisfeito com o podcast gravado hoje. Foi muito divertido. Provavelmente um dos podcasts mais divertidos que eu gravei esse ano. Eu achei a abertura muito chiclete, a gente não falou muito da abertura, né? Mas Chris, que como é um sommelier de abertura, ele nunca deixa de falar das aberturas, né? Eu concordo nessa parte também. O iníciozinho é sacanagem. Porra, mano, aquilo ali fica na tua cabeça, não? Eu gosto do bom, muito bom. Sim, fica muito na minha cabeça. Mas a Cloverworks, né, que estou muito satisfeito, muito feliz com o trabalho da Cloverworks recentemente, porque ela vem evoluindo cada vez mais, mostra que o trabalho está sendo muito bem feito, está sendo muito bem cuidado. A animação, muito bem feita, para coisas que a gente fala, cara, não precisava disso, mas tudo bem, né? Quer fazer animação? Faz. Quer gastar verba com isso? Faz. A gente vai criticar? Não vamos criticar, né? Tá certo. Outra coisa. Eu gostei que eles colocaram muitos pontos interessantes sobre a parte técnica, né, do mundo, como se trata, né, o mundo do cosplay, o mundo dos cosplayers, e eu acho que
muita gente que faz cosplay se identifica muito com isso. Eu acho que Chris faz cosplay, não faz? Ah, fiz bastante cosplay. Estou parado um pouco no momento, mas sim, eu faço parte desse mundo. Muitas das coisas, de fato, cara, eu vivenciei, vi, conheci pessoas e tal, e passaram por essas coisas, cara, ali. Coisas como, colocar uma fita aqui pra você mudar o olho, colocar A fita puxando o olho. Exatamente. uma cola ali na parte da mecha do cabelo pra grudar e não ficar avulso, né? Essas coisas. Eu que tenho uma sobrancelha grossa, passava cola na sobrancelha, tinha então umas técnicas táticas, assim, umas coisas assim. Era divertido. Você vê que a parte de quem escreve, né? Tem muito cuidado nessa parte de mostrar como funciona essa parte detalhada, né? Do mundo do cosplay. E eu acho que é isso, o principal ponto que ele quer mostrar com essa obra, né? Com o Sono Bisquedol. Queria que tivesse avançado mais no romance? Queria. Pra mim, é o motivo de eu estar acompanhando Sono Bisquedol. Vou continuar acompanhando? Vou, né? Vou, porque me interessou, né? E não é de todo mal o que não foi desenvolvido. E, assim, foi uma escolha de roteiro, foi, né? Quase o roteiro, né? No caso de quem escreve, né? A direção, às vezes, não tinha muito culpa nisso. E é divertido de assistir, né? Não é ruim, é divertido de assistir, é que a gente é muito chato com isso na parte crítica. Pra mim é um 7,5, tá? Eu vou deixar um 7,5 nessa temporada. Ô, louco! Porque aí a nota média, 7,8, a gente arredonda pra 8. Cris, tu viu que eu e você somos as pessoas que batem mais no anime, mas é a gente que mais ama, tá vendo? Exatamente. Isso aqui é tudo um bando de falso nesse podcast, tá vendo? Nossa, cara. Ah, não, Christian, não, nossa. Eles batem mais e ama, é que nem aqueles. Não vou falar, não. Isso é piada. Que isso, cara. Não, já falamos tanta coisa, uma coisa a mais não faz diferença. Não, um comentário útil agora aqui pra vocês. O anime, ele adaptou até o capítulo 86, ou seja, volume 11. Provavelmente a terceira temporada será a última, tá? Então já preparem um coração aí. A terceira temporada já tá anunciada, alguma coisa? Não está anunciada, mas a gente sabe, né, Vulpix? A gente sabe, vai ter. Não vai ter, mano. Faz muito dinheiro. Faz muito dinheiro, vende muito produto. Cara, eu não sei te dizer o quão sucesso esse negócio fez no Brasil, mas a Panini lançou até um fanbook, né? Pra vocês terem noção. Eu acho que fez bastante, sim, hein? Não, fez bastante. Já foi republicado o mangá, pô. Reimpresso, não é isso? Já foi reimpresso. Deixa eu ver a diferença entre a primeira e a segunda temporada. A primeira temporada saiu em 2022, né? Uns 3 aninhos aí. Pode ser. Em 2028, vamos nos reunir pra gravar a terceira temporada, beleza? Esperamos estar vivos. Queremos estar vivos, exatamente. Sempre agradecendo aos apoiadores, né, que nos apoiam no nosso catarse.me/MDA. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer parte do nosso grupo do Telegram, né, dos apoiadores, aí a partir de R$5 no nosso Catarse. Sempre agradecendo a vocês, né, o Alex Seringer, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Lourenço, Henrique Yamaguchi, Lucas Batista, Nathan Kleiman e Yasmin Gonçalves. Sempre lembrando que vocês podem deixar aquele comentário legal no nosso Spotify, né, que o Raul, Lucas, Bruno vão estar lendo aí na leitura de e-mails. Você pode mandar também aquele e-mail mais completinho se você quiser dissertar mais sobre a sua opinião. Não precisa ser só sobre este episódio, pode ser sobre um episódio passado, qualquer episódio que seja, vai cair lá na caixa do e-mail pra gente poder ler, tá certo? O e-mail é o podcast@mundodosanimes.com. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui e que conseguiu terminar o podcast, tá certo? E pra você que terminou, deixa aí comentário conta-gotas, tá certo? O comentário conta-gotas, esse vai ser o comentário para saber que você terminou de ouvir o podcast, tá certo? Então nós ficamos por aqui e até o próximo podcast. Obrigado por ter nos ouvido.